Exemplo? Sim, doutor Vitor. Eu acredito que seria importante nós falarmos sobre a contratação dos adolescentes aprendizes. Ah, pois não, importante, sim. Jovens hoje em dia, porque certo. Antes a legislação dizia que poderia ser aprendiz de 14 a 18 anos, Certo. e depois houve uma alteração que estipula que é de 14 até 24 anos. Certo. Então, houve também no ano de 2000 uma situação que, além do Sistema S, SENAC e SENAI que podiam desenvolver aprendizagem, outras instituições começaram a fazer. Então, além do Sistema S, qualquer instituição sem fins lucrativos montada para esse fim poderia desenvolver aprendizagem, mediante a cobrança de uma taxa referente a cada adolescente que ingressava. Certo. Então, aqui em Curitiba nós temos em torno de 30 instituições, Curitiba e região metropolitana. Eu acho que é muito importante, né? Todo empresário que nos ouve aqui, que dê uma mão, né? Esse jovem tem que começar, né? Porque normalmente, quando há um pedido de emprego, sempre pergunta qual a sua experiência, né? Aonde você trabalhou, né? E se ninguém der essa primeira oportunidade para a jovem começar a sua vida profissional, é difícil, né? Tem muito jovem que quer estudar à noite e durante o dia ele quer trabalhar, ele quer se manter, né? Porque os pais às vezes não têm condições de manter o jovem, né? Sim. Então é importante essa primeira mão, né, que se dê, né? Essa primeira oportunidade. Certo. E além do Sistema S, das ONGs, também entidades desportivas podem fazer. Então, um clube de futebol que resolva formar jovens aprendizes também pode. E escolas técnicas. E isso que foi mencionado pelo Dr. Vitor com relação ao primeiro emprego, essa transformação progressiva que vem acontecendo da aprendizagem virar o primeiro emprego, é para também evitar esse tipo de situação, que se venha dizer para ele qual é a sua experiência profissional. Não, eu só quero quem tem experiência. Então nós estamos mudando esse processo, pode começar com 14 anos, embora a Organização Internacional do Trabalho diga que a idade inicial para o trabalho é 15, no Brasil, como aprendiz, pode começar a trabalhar como 14, está sendo admitido pela OIT, porque é uma forma que, além dele ir para o trabalho, ele é profissionalizado, ele tem uma formação profissional dentro da instituição. Então, por exemplo, e tem que obrigatoriamente estar na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Isso é importante, tem que manter os estudos, né? Manter os estudos. Então, por exemplo, alguém que é formado na área administrativa, ele vai ter a formação de Excel, de Word, de como falar em público, o início profissional dele, de como se apresentar para uma entrevista. E para isso, muitos adolescentes recorrem, no município de Curitiba, à Fundação de Assistência Social, que na Rua da Cidadania faz o recrutamento de todos esses adolescentes e encaminha daí para as instituições sem fins lucrativos também, como ela mesma promove um curso. Muito bem, doutora, a senhora me lembrou agora, né, falando da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, está completando 100 anos. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo Instituto Mário Edésio Passos, né, que pelo seu filho André, né, Passos, que nos convidou. Nós fizemos aí o lançamento da semana comemorativa à Organização Internacional do Trabalho. Estive como convidado na segunda-feira à noite lá na Universidade Federal do Paraná. O evento foi transmitido online para todos os internautas. Formaram até uma comissão em Londrina, onde estarei nesse final de semana, que acompanhou as palestras. Tivemos a presidente do TRT que lá brilhantou o evento, tivemos o presidente da OAB, Cássio Teles, e com a palestra muito proveitosa do Martin Hahn, que é o representante da Organização Internacional do Trabalho aqui no Brasil. Uma palestra muito interessante. Um dos temas que ele abordou, uma das frases deles, que é o seguinte: é preciso colocar o ser humano na centralidade das políticas laborais, afirmou o diretor da OIT, o Martin Hahn, né? E ele, inclusive, que permaneceu essa semana em Curitiba, né, foi recebido na Assembleia Legislativa do Paraná, onde foi realizada uma sessão solene em comemoração ao centenário da Organização Internacional do Trabalho. Eventos estão sendo realizados, que foram realizados durante a semana em Curitiba,
para discutir a situação atual dos trabalhadores, a legislação trabalhista e o futuro do trabalho, né, doutora? Porque nós temos uma situação interessante que tem que ser estudada, além de nós garantirmos, primeiro de tudo, né, a não extinção da justiça do trabalho, né? Isso foi chamado muito a atenção nessa abertura do evento, que ela está sendo fortemente atacada, né, como forma de dizer que é obsoleta, que não precisa mais. Entendemos que essa situação não é verdadeira, ela é completamente necessária, a justiça do trabalho é imprescindível a sua manutenção. E também um ataque forte à CLT, né? A CLT está sendo bombardeada, são aprovadas modificações aqui e ali, pequenas, e elas estão atacando a CLT, né, doutora? Qual a notícia nesse sentido? Sim, infelizmente há um movimento nesse sentido, que parte muitas vezes de alguns empregadores, como alguns sindicatos de empregadores. Então, se pergunta, se você está de um lado, que é o lado da busca do lucro, que é um empresário, etc., você sozinho não consegue dar conta do seu empreendimento, então você precisa da força de trabalho. Certo. Essa força de trabalho, por outro lado, se descontente, tem que ter o direito de pleitear os seus direitos, como acontece em todos os países. Então a extinção, como se diz, é apenas uma forma de fazer de conta que não existe o problema trabalhista, porque ele vai continuar a existir. Outro dia um amigo empresário disse, nós temos que fazer reforma trabalhista, sábado passado. Daí eu mencionei, escuta, mas nós já fizemos a reforma trabalhista. Então ainda não está bom, por causa da dificuldade econômica de muitos empresários se pensar como reduzir os direitos trabalhistas. Então não tem como se fazer isso, porque um empregado descontente no seu trabalho vai fazer com que, inclusive, a produção não seja da forma que se espera. Então, para que o empregado esteja contente, ele tem que ter o direito ao seu salário, ao 13º, ao FGTS, as verbas trabalhistas em geral, para que elas sejam pagas. E com isso, se ele está descontente, tem que haver a justiça do trabalho. Então, quando se fala em extinção, vai passar para a Justiça Federal, mas vai continuar da mesma forma. Vai ter que ter alguém que possa estar julgando estas causas. Por quê? Porque há um litígio. Vai se dizer que não há com relação ao empregado e empregador? Infelizmente, ou felizmente, não sei, porque faz parte do processo capitalista e econômico, isso precisa ser discutido em algum lugar. E o Judiciário está aí para isso, o Judiciário Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho. Então não tem como se extinguir algo que é uma pulsão social, está dentro da sociedade. As questões trabalhistas, como foi dito ali pelo representante da OIT, a centralidade das questões trabalhistas. Martin Hahn, exatamente. O representante da OIT, Martin Hahn, a centralidade laboral no mundo atual, no mundo do trabalho, a proteção desses trabalhadores. Ele declarou ainda que a prioridade é a busca do trabalho decente, né? Em 100 anos a OIT, além de apresentar a evolução da legislação que protege os trabalhadores, ele disse que é fundamental discutir as mudanças no mundo do trabalho. Ele destacou que o Brasil tem 97 convenções e 8 acordos internacionais, né? Mas que ainda falta aplicar a norma que garante a liberdade sindical, né? Recentemente, o Ministério Público da MP do presidente Jair Bolsonaro interferia nessa autonomia ao proibir o desconto em folha, né? Que é o famoso imposto sindical que foi suprimido. Temos mais um intervalo agora, né, Santos? Rádio Blitz, a rádio que toca o que te toca, programa Sinap no Ar, produzido pelos Sindicatos de Advogados do Estado do Paraná. E não perca, mais um golpe aí depois do intervalo.